Começa agora o programa A Voz do Povo, com Edson Bona. Apoio Parafusos e Ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tomac e Coptim. E você que assiste pelo YouTube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho. E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar. Olá, bom dia, estamos com mais um programa Voz do Povo, todos os sábados a partir das 11 horas. E nesta manhã está já ao meu lado o cartunista Paulo Roberto, que estaremos conversando sobre o mundo das artes. Bom dia, Paulo, tudo bem com você, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Paulo, primeiramente, eu gostaria muito que vou passar o microfone a você, meu amigo, que a gente já se conhece de alguma caminhada, e para você contar um pouco da sua história, por favor. Muito bem, a princípio eu nasci em Ponta Grossa, Paraná. Meu papai era sargento do exército, porém ele tinha muitos filhos e a minha mamãe ficava sozinha, ficava naquele lugar que era um lugar bastante afligido por pessoas que não eram de boa índole, e via aquela moça bonita, sozinha em casa, e muitas vezes poderia ir lá fazer alguma bobagem. Como naquele tempo era possível se ter arma em casa, minha mãe pegava ou um Winchester, ou um rifle, e um revólver mesmo, ia abrir a janela ou porta e dava uns 3, 4 tiros para cima na boca da noite e voltava a dormir. Então, assim, a gente começou a nossa caminhada naquele tempo, tendo uma mãe poderosa e um pai guerreiro. Protetora, né? Protetora, e sim, isso mesmo. Só que daí meu pai deu baixa, depois de muitos anos de caminhada de exército, e fomos para o norte do Paraná, onde lá no norte do Paraná a gente morou no sítio. Eu saí de lá para vir para cá, para Santa Catarina, com 6 anos. Bacana. E como começou esse teu dom para desenhar, essa arte de desenhar, que você também tem outras também atribuições que iremos numa segunda parte de uma outra entrevista que já temos agendado para a comunidade também, região de Timbó, Santa Catarina, poder conhecer, mas hoje estaremos conversando sobre essa tua arte de desenhar. Então, quando começou, Paulo, por favor? Como eu falei, fomos para o norte do Paraná, interiorzão brabo. Então, a minha mamãe, ela tinha um ofício de professora de escola isolada. Ou seja, era uma pequena sala de aula com algumas carteiras, onde minha mãe dava aula para os filhos dos colonos lá. E a minha mãe tinha só 1,5 metro, mal e porcamente, como se diz, pequenininha mesmo, braba, mas pequenininha. Então, o quadro era adaptável à altura dela. Como eu já tinha ali por volta de 4 anos, um pouquinho mais, diz que eu pegava o giz do chão e já começava a fazer algumas garatujas embaixo do quadro. Dizem que o primeiro desenho que eu fiz foi uma cabritazinha, uma cabritinha, porque eu tomei leite da cabrita porque eu tinha intolerância à lactose. Então daí a minha mãe pegava, apagava e mandava eu sair pelo corredor para lá. Daí ela disse assim: filho, vai para lá. A piazada começava a rir, né? Daí então veio um colono daqueles, um fazendeiro daqueles, buscar a criança e disse assim: não, dona, a senhora apagou uma cabrita tão bonitinha que estava ali desenhada, bem no canto. Daí ela disse assim: foi o meu pequeno que desenhou. A senhora me desculpa, eu não acredito na senhora. Aí ela disse: foi sim. Se foi ele que desenhou aquela cabrita tão bonitinha, então eu vou dar 6 cruzeiros, parece que era naquele tempo. Daí a minha mãe me chamou lá, e eu não queria vir, porque ela tinha me enxotado. Daí ela disse: vem filho, vem desenhar lá, daí o tio dá um dinheirinho, e daí você vai, a mãe vai comprar uma calça brinco-coringa não encolhe, que era do tempo antigo. Sim. Foi muito engraçado. Aí ela insistiu, daí eu fiquei contente, eu fui lá e desenhei, daí o homem disse: morro, não vejo tudo. Olha, o destino desse menino está selado, ele vai ser um artista. Que começo, hein, Paulo?
E o que te inspira, por favor, a pintar, a desenhar? Cada um tem um comportamento psicológico. Eu noto assim que tem pessoas que têm um dom de criatividade e outros têm um dom assim da impaciência. Tem pessoas que não conseguem ficar em casa sozinho porque tem que ter um rádio. Eu conheço pessoas assim. E tem pessoas assim que gostam de morar sozinho e ter a paz. E tem pessoas que, se não tiver algo na mão para ficar tateando, então cada um tem que ter um comportamento obtuso ou não. Por exemplo, eu particularmente, o que me inspira a pintar é um tema. Exemplo, vou pintar uma igreja. A igreja é, por exemplo, de um santo guerreiro ali, né? Então, eu vou imaginar que esse santo guerreiro foi na batalha. Então, eu vou ter que imaginar uma baita de uma guerra lá no fundo, do tempo antigo, e esse santo que está ali, semi-ajoelhado, em genuflexão, se concentrando para ir para a peleia. Basicamente assim. Quer dizer, quando se fala Santa Catarina de Sena, outra igreja, por exemplo, aí eu tenho que imaginar que ela foi uma santa que foi judiada, né? Assim, né? Martirizada. Então, daí a gente já imagina tudo. Quer dizer, imaginação e criatividade inspirado, a princípio, por um tema central. E desses temas, assim, tu poderias abordar na tua caminhada, até para nós passarmos aqui, enquanto você fala, em especial de uns 2 temas assim que te marcou. Poderia também estar falando um pouquinho, por favor? O tema que mais me marcou foi o seguinte: depois de dezenas de igrejas que eu já pintei em Santa Catarina, Paraná, também, e outros locais mais longe ainda, né? Tive em Mato Grosso também, Minas Gerais. Então, foi uma igreja que eu pintei aqui em Vitmaçum, no Cambará. Essa igreja, a princípio, foi muito maravilhosa, por quê? Porque eu imaginava de pintar o contexto, a história bíblica toda nas paredes da igreja. E tive essa graça, porque para mim foi uma graça, porque me deixaram à vontade. E outra coisa, o Paulo, que está aqui, ele não copia. Se for para copiar, eu não aceito o trabalho. Eu quero criar, porque uma vez que a gente sabe que a gente é um filho de Deus, que tem a natureza divina, então a gente tem capacidade de criar. Então quem sabe, cria. Quem não sabe, copia. Nada melhor do que ser autor do projeto, né, Paulo? Com certeza. E materiais para pinturas, tem todos eles no Brasil? Supre a sua demanda, Paulo? Ou de qualquer outro pintor que trabalha nessa arte, por favor? Eu diria que não. Infelizmente, no Brasil, não existe uma tinta adequada para se pintar vitrais. Eu já deixei de pintar vitrais, que é uma coisa linda, maravilhosa, é mágico, porque entra aquela luz dentro da igreja ou ambiente, a luz do sol bate no vitral e a parte de dentro fica assim efusiva, reflexiva. Linda, maravilhosa, iridescente mesmo. É mágico a tinta vitral. E no Brasil eu não consegui. Tem da Acrylex, não estou falando mal da empresa, tem da Acrylex, é extremamente tóxica, quer dizer, encurta a vida do artista, eu protesto contra daí. Enfim, quem falava assim era meu falecido cunhado, eu protesto contra, né? Enfim, aí eu não tenho. Dizem ter na Europa, na Itália, até existe um bispo ali de Rio do Sul, chama-se... o que entrou no lugar do Dom Tito Bussi, diz que ele vai para lá. Eu quero que ele traga para mim, que eu tenho trabalhos dessa natureza para fazer vitral, tá? Vamos ver se ele traz. Muito bem. Pois bem, Paulo, seríamos nosso assunto de podermos aqui estender muitas outras obras que você também já pintou, mas também vou deixar neste último momento, você já está no rodapé o seu contato, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais das suas obras, falar e também contratar o seu trabalho também, né?
Então eu deixo essa última parte para você fazer suas considerações finais, vender um pouco do seu peixe também, que é essa arte, essa pintura que faz parte da sua vida, que você faz tanto com amor, também dentro da sua capacidade. Por favor. Disseste o bem, porque quando você falou assim, que você faz com tanto amor, sim, faço. Então, sem falsa modéstia, a gente criou coisas que até então não existia. Exemplo, quem criou em 1975 pinturas nos vidros de dentro para fora, que seria assim a pintura de dentro para fora, da vitrine interna para o visual externo, fui eu, em Rio do Sul. Calçados Denise de Albino, Montebeller e Denise Montebeller. Né? Por quê? Porque eu tinha vindo de São Paulo e daí eu haveria mistério de eu ter algum trabalho. E eu fui lá, me expressei, eles pode pintar, pintei ali, e já em seguida enfileirou-se basicamente uma meia dúzia, no mínimo, de trabalhos subsequentes. E graças a Deus não parou mais até hoje. Tá bom, gente? É isso aí. Então, muito bem. Então, Paulo, te agradeço. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato, pode ser nesse seu WhatsApp abaixo, que está no rodapé. E todos os sábados, a partir das 11 horas, com o programa A Voz do Povo. Grande abraço.